Com o lançamento do Fiat Pulse, surgiu aí um grande concorrente para o Volkswagen Nivus, né? E muita gente, tanto nos vídeos de avaliação como de test drive, pediu para que eu montasse um comparativo entre o Fiat Pulse e o Volkswagen Nivus, tá? Dizendo aí qual leva melhor, qual que tem mais tecnologia, qual que tem o melhor motor, qual que tem o melhor conforto, né? Qual que é mais interessante de se levar para casa. E nesse vídeo eu montei um comparativo para vocês entre o Fiat Pulse em sua versão topo de gama Impetus, tá? E também o Nivus Highline 2022. Então a gente vai comparar topo de gama com topo de gama. Depois, né, se vocês gostarem desse comparativo aqui, eu monto um comparativo entre as outras versões e o Volkswagen Nivus Comfortline, por exemplo, tá? Mas esse vídeo aqui vai se basear nas topo de gama, que foram as que eu realmente testei, né? Eu testei os dois carros, tá? Nesse vídeo eu vou colocar algumas imagens também dos carros para vocês e dizer aí qual que eu acho mais interessante em cada categoria. Esse aqui é o canal Car Analysis, o meu nome é Rafael. Se você gostar do meu conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal também, se você ainda não é inscrito, ativar o sininho, deixar um comentário de qual dos carros você levaria para casa, se você achou interessante esse comparativo, e compartilhar aí, porque pode ser a dúvida do seu amigo, beleza? Bora para mais esse vídeo aí, roda a vinheta. Bom, pessoal, então, antes de começar esse comparativo, né, começarmos aí a falar sobre esses carros, duas coisas que eu quero dizer, né? Eu vi nos comentários da avaliação do Fiat Pulse, né, do test drive, melhor dizendo, eu sempre separo, né, os vídeos avaliação e test drive, muita gente falando assim que eu não gosto do Fiat Pulse e também gente falando que eu sou um Volkslover, né? Assim, pessoal, eu gosto realmente de carros da Volks, tá? Mas nem por isso, né? Nem por isso eu acho que esses carros da Volks são perfeitos. Inclusive, eu estou a bordo do Polo GTS do canal e se me pedirem eu dou uma lista de defeitos desse carro aqui, que é bem grande, tá? Não é pequena, não. Inclusive, alguns defeitos aqui a gente vai falar até no comparativo aí com a relação ao Nivus, tá? Eu simplesmente faço a avaliação mostrando características e defeitos de ambos os carros. E é o que eu busco trazer nesse comparativo aqui, tá? Então, não viso denegrir nenhum dos dois carros, nem o Fiat Pulse e nem o Volkswagen Nivus, mas sim dizer aí qual, na minha opinião, é mais interessante e para que público, né, eu recomendaria cada um dos dois, né? Tanto que, por exemplo, para minha sogra, né, o pessoal falou que eu sou Volkslover, mas para minha sogra e para minha mãe, que eu sei que gostam de carros macios, né, já vou dar um spoiler aí, eu recomendei o Fiat Pulse, tá? Então, isso aqui não visa denegrir nenhum, e sim passar aí a sensação de quem testou os dois carros, beleza? Vamos começar aqui o comparativo. Bom, eu esqueci de falar, né? Tô gravando isso aqui no finalzinho, né, mas tá no início do vídeo aí. Tem vídeo de avaliação e test drive de ambos os carros, tá? Sendo que do Nivus a gente tem de todos os modelos e do Pulse a gente só tem, por enquanto, a da versão Impetus, tanto test drive quanto a avaliação. Mas a gente aqui no canal sempre traz todos que estão disponíveis na concessionária a gente traz aqui. Então vai ter, se tiver na concessionária, vai ter test drive da versão 1.3, com câmbio manual, com câmbio automático, né? E também a avaliação de todas as versões, beleza? Vou deixar cards para vocês assistirem se vocês quiserem aí durante o vídeo. Bom, então vamos aí para a primeira categoria que muita gente estava curioso, né? Que é a questão de motorização, né? Bom, ambos os carros contam com motores 1.0 turbo de 3 cilindros, tá? O Fiat Pulse conta com motor 1.0 turbo GSE de 3 cilindros, conta com injeção direta, né? Muita gente tinha essa dúvida também, sendo aí um novo motor que o grupo Stellantis vai adotar em grande parte da sua linha. Muito provável que esse motor comece a equipar aí até alguns veículos Peugeot, Citroën e também outros carros aí, né? Já o Volkswagen Nivus conta com motor 1.0 turbo 3 cilindros TSI, né, que já equipa grande parte da linha Volkswagen, né, tendo aí um bom tempo já de aceitação no mercado e uma ótima performance também. Ambos os motores possuem o mesmo torque, tá, de 20,4 kgfm. Então, torque interessante para um motor dessa categoria. Na questão motorização, na minha opinião, o Fiat Pulse leva, né? Não só na minha opinião, mas também nos dados técnicos. E por quê? No Fiat Pulse a gente tem um motor com 125 cavalos de potência na gasolina e 130 cavalos no etanol. Enquanto
na Volkswagen, né, no Nivus, a gente tem um motor com 116 cavalos de potência na gasolina e 128 no etanol. Então, a gente tem mais cavalaria, né, no motor do Pulse, sendo 2 a mais no etanol e 9 a mais na gasolina. Então, uma diferença bem considerável, principalmente se você for usar a gasolina. Mas, em efeitos práticos, né, o que muda essa diferença de 2 cavalos? Na teoria não mudaria tanta coisa, porque 2 cavalos não vai mudar o carro totalmente, não vai transformar o seu carro, né? Ao menos que seu carro conte com 1 cavalo, se colocar 2 aí vai transformar, mas em um carro desse não vai mudar tanta coisa. Porém, coisas que eu achei interessante nesse carro, né? O Nivus é equipado com um câmbio automático Tiptronic de 6 velocidades, enquanto o Pulse é equipado com um câmbio CVT com 7 velocidades simuladas. Na teoria, o Pulse teria uma saída mais lenta, né, e um deslanche maior em altas velocidades, enquanto o Nivus teria uma saída melhor, né, e um deslanche comum aí que a gente já está acostumado. Porém, nos test drive, o que eu percebi? Uma coisa que eu nunca vi em nenhum carro, né? Eu achei até interessante. No Fiat Pulse, a gente teve ali uma saída muito boa, né? Não dá aquela grudada no banco, não senti isso, né? No Nivus até sente, mas no Pulse não senti. Mas também não é nada absurdo. O 0 a 100 ali de 9,4 segundos, enquanto o Nivus tem um 0 a 100 de 10 segundos no etanol e 10,5 na gasolina. Então no 0 a 100, o Nivus perde feio, né? Na velocidade final, eu percebo que é aí que surgiu essa diferença, né? Que até agora eu não consegui muito entender, até fui verificar a questão de peso para ver, né? Mas também Pulse é um pouquinho mais pesado que o Nivus, pouca coisa. E o Pulse, ele chega ali por volta de uns 160 km por hora, ele começa a ficar lento, né? Ele não é que ele fica lento, ele começa a ter dificuldade para ganhar velocidade, enquanto no Nivus eu não senti isso quando eu fiz o test drive, tá? E quando a gente passou uma semana com o Nivus, e no Nivus eu não senti isso, tá? Velocidade máxima declarada do Nivus é de 189 km por hora no etanol, tá? Enquanto a velocidade máxima declarada do Fiat Pulse não foi declarada, né? Não tem ainda. E um outro dado interessante também é na questão de consumo, tá? O consumo do Fiat Pulse é bem melhor, né? Cerca de mais ou menos uns 20% melhor do que o do Nivus, né? Com médias declaradas ali de 10,7 na cidade na gasolina para o Nivus e 12 para o Pulse. Já na estrada, a diferença fica em 13,2 para o Nivus na gasolina e 14,6 para o Pulse. No nosso teste até consegui consumos melhores, né, utilizando o Pulse. Então assim, na minha opinião, quem que leva na questão motorização? O Fiat Pulse leva. Ponto aí para o Fiat Pulse, na minha opinião. Ele, mesmo não tendo um deslanche muito maior, ali cerca de 160 km por hora, ele já começa a ter dificuldade para ganhar velocidade, ele ganha aí em todo o resto, né, no 0 a 100 e tudo mais. Aqui não vamos falar sobre capacidade de personalização, né? Obviamente o TSI vai ter uma capacidade maior de personalização, até porque já tem mais tempo no mercado, tem mais carros, então tem disponibilidade de acessórios maiores, mas Fiat Pulse leva aí essa primeira parte do comparativo. Agora vamos aí para a segunda categoria, né? Central Multimídia. Central Multimídia é muito simples fazer a categoria do Central Multimídia. E por quê? A Central Multimídia do Nivus é a VW Play, né? Já no Fiat Pulse a gente tem uma Central Multimídia nova de 10,1 polegadas. As duas têm a mesma medida, tanto no Nivus quanto no Fiat Pulse. E no Fiat Pulse tem uma central multimídia muito mais bem acertada, contando inclusive com o GPS nativo. Então, central multimídia VW Play, né, que equipa o Nivus, todo mundo sabe que é aquela central multimídia que, por mais que tenha melhorado muito com o tempo, ainda é problemática, ainda trava. Inclusive o carro que eu tô aqui, o GTS, ele conta com essa central, né? Não tem GPS nativo, ele até tem uns aplicativos e reprodutor de vídeo aqui que em movimento não funciona, a menos que você desbloqueie, né? Mas a central multimídia da Fiat consegue ser muito superior, e muito, quando eu digo muito, muito mesmo, né? Então eu dou ganho aí para a Fiat também,
tá? A Fiat, na questão de multimídia, como o som está acoplado, só vai perder em um quesito, né? Questão de alto-falantes. Ela tem 4 alto-falantes no carro, né? O Fiat Pulse, contra 6 do Nivus, né? O Nivus tem 4 na frente e 2 atrás. Mas mesmo assim, a VW Play não dá, né? Não dá nem para comparar com a do Fiat Pulse. O Fiat Pulse leva também. Terceira categoria, segurança, né? Essa é uma categoria interessante porque ambos os carros são muito bem equipados quando se fala em segurança, tá? O Nivus conta com o piloto automático adaptativo, um excelente item de segurança não presente no Fiat Pulse, tá? O Nivus conta com a frenagem de emergência presente em ambos os carros, conta com a frenagem de manobra de emergência, que a gente já testou aqui no canal, inclusive, né? Que quando você está manobrando o carro, né, se você soltar o pé, quando ele for bater, ele freia o carro automaticamente, evitando o impacto ou pelo menos reduzindo os danos, né? O Fiat Pulse já não conta com isso. Em contrapartida, o Fiat Pulse nessa questão de assistentes conta com assistente de faixa, que não está presente no Nivus, a comutação automática dos faróis, que é o farol alto automático, né? É muito legal isso aí também. A gente vai testar mais pra frente para vocês verem como funciona, né, quando passar um final de semana. E então, digamos que eles teriam um empate se fosse levar somente em consideração essas coisas, né? Um tem algumas coisas, o outro já não tem. Piloto automático adaptativo é muito útil para quem viaja bastante, né? O Nivus ele não conta com piloto automático stop and go que você usa, por exemplo, na cidade, como o do Tiguan, né? Então, destinaria o uso mais para estrada. Se você não viaja tanto, talvez os sistemas de segurança de ambos os carros não façam tanta diferença para você, tanto do Lane Assist como a comutação do farol automático, né, do farol alto automático, porque você só usa farol alto na estrada geralmente, né? Então, nessa questão aí a gente não vai entrar nesse mérito, mas se você usa o carro somente na cidade, qualquer um dos dois vai ser bom, tá? Qualquer um dos dois vai ser excelente. Porém, questão de segurança também, o Nivus conta com freio a disco nas 4 rodas, enquanto o Fiat Pulse conta com freio a disco na frente e tambor atrás. Então, no quesito freios, né, o Nivus vai levar. Questão de airbags. O Nivus conta com 6 airbags, sendo 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina. Enquanto o Pulse conta com 4 airbags somente, né, 2 frontais e 2 laterais. Porém, importante dizer também que o Pulse ele tem o airbag lateral com função de proteção de tórax e também de cabeça, tá? O que isso quer dizer? Que ele, na frente, ele vai funcionar como se fosse um airbag de cortina também. Porém, quem está atrás fica sem airbag, tá? Quando você tem airbag de cortina, ele infla na lateral e em caso de impactos laterais, por exemplo, se você bater a cabeça, em vez de bater no vidro, você bate no airbag, né? No Nivus lá atrás vai ter e no Pulse a gente já não vai ter, tá? Então essa aí tá na diferença de segurança entre os dois airbags que muitos canais não falaram. Uma outra coisa que também entra na parte de segurança é a iluminação, né? O Nivus ele tem um farol full LED na frente, né? Enquanto o Pulse ele tem um farol quase full LED, né? Ele só não vai ter os piscas em LED, tá? Mas ambos os faróis são em LED e também a parte inferior ali do farol de neblina / milha também é em LED. Já no Pulse, né? Ele perde na frente, mas ele ganha atrás, porque o Pulse atrás conta com lanternas em full LED, enquanto o Nivus conta com lanterna de LED, porém pisca halógeno, tá? Então eles teriam um empate na questão dos faróis, tá? Por que eu vou dar ganho de causa, né? Eles ficaram muito empatados nesse comparativo, mas por que eu vou dar o ganho nessa categoria para o Nivus? Durante os testes com o Fiat Pulse, o que eu percebi? Inclusive, né, é um ganho de causa que vai trazer um ponto positivo no Nivus aqui, mas vai arrancar um no próximo comparativo. Questão da suspensão, né? O que eu percebi? O Pulse ele tem uma suspensão mais voltada para o conforto, enquanto o Nivus, né? Quem tem carro Volks sabe, os carros Volks geralmente são mais duros. O Nivus ele tem uma suspensão voltada um pouquinho mais para uma, digamos, esportividade, né? Então, quando você dá muito conforto numa suspensão, ela tende a ficar mais bamba, enquanto você deixa
sem conforto, digamos assim, né? Vai retirando o conforto, o carro vai ficando mais na mão. Então eu percebi que a estabilidade do Nivus é melhor. Se você tiver que desviar de um objeto rápido na estrada, por exemplo, o Nivus vai se comportar muito bem, enquanto o Pulse já não se comportou muito bem, não, na minha opinião, tá? Então nessa categoria eu dou ganho para o Volkswagen Nivus, tá? Então estamos com um comparativo aí em 2-1. Próximo comparativo, conforto, né? Como eu falei para vocês, suspensão. Se você busca um conforto, a suspensão do Fiat Pulse com certeza vai trazer um conforto muito melhor a bordo, né? Tanto na cidade como na estrada o conforto vai ser superior. Nivus vai perder nesse quesito. Os dois contam com painéis digitais, né? Os dois contam com central multimídias do mesmo tamanho também. A gente já abriu uma categoria específica para central multimídia. Posição de dirigir. O Fiat Pulse tem uma posição mais puxada para um SUV, né? Sensação. Enquanto o Nivus tem mais uma posição de hatch. Você se sente dirigindo um Polo grandão, né? Aí vai a questão de qual que você prefere, né? Mas questão de conforto também leva em consideração alguns itens, né? A gente tem sensor de estacionamento na frente e atrás nos dois carros, em ambos os carros, né? Com câmera de ré em ambos os carros. Porém, o Pulse, ele conta também com as linhas dinâmicas quando você faz a manobra, né? Então ele mostra onde o carro vai entrar quando você está estacionando. Então, nesse quesito ele também vai ganhar do Nivus. Os dois contam com tilt down. Do lado de fora, os dois contam com rebatimento também. Porém, no Fiat Pulse a gente tem iluminação de fossa também que ilumina o chão ali. Então vai ficar, além de ficar mais bonito, né? É um conforto maior ali para você não acabar colocando o pé em onde não deve, né? Os dois contam com carregamento por indução, né? Os dois contam com ar-condicionado automático e digital também. O Nivus conta com iluminação halógena interna, enquanto o Fiat Pulse conta com iluminação por LED. Ele só vai ter halógeno no porta-luvas, tá? Em contrapartida, o Nivus também vai ganhar em refrigeração de porta-luvas, que o Pulse não tem, e também ganhar na saída de ar traseira, né? Coisa que não está presente no Pulse. Para quem precisa de tomadas USB, o Nivus conta com duas, sendo uma na frente e uma atrás, ambas USB tipo A, tá? Convencional, enquanto o Pulse conta com 3 saídas. Na frente ele tem uma USB tipo C e uma USB tipo A, e na traseira mais uma USB tipo A. E o Fiat Pulse também, né? Por mais que ambos contem com 4 vidros elétricos, o Fiat Pulse tem o One Touch nos 4 vidros, enquanto o Nivus tem somente nos vidros da frente. Então, na minha opinião, né, o Fiat Pulse leva nesse quesito conforto também. Então, mais um ponto aí para o Fiat Pulse. Bom, no quesito porta-malas, né, o Nivus tem um porta-malas de 415 litros, enquanto o Pulse tem um porta-malas de 370 litros de capacidade. Então, nesse caso, o Volkswagen Nivus leva também, né? Mais um ponto aí para o Nivus. Quesito espaço interno, né? Ambos têm um espaço interno até que interessante, né? Eu até achava que o Pulse ia ter tanto espaço interno como porta-malas maior antes do lançamento, né? Mas o espaço interno dos dois é muito parecido. E a diferença de entre-eixos entre os dois, né, é muito pequena. Vou deixar na tela para vocês. Enquanto o Fiat Pulse tem um entre-eixos de 2.532 milímetros, o Nivus conta com um entre-eixos de 2.566 milímetros. Então é pouca coisa, mais a diferença. Porém, ele ganha na largura, tá? Enquanto a largura do Fiat Pulse é de 1.989 milímetros, o Volkswagen Nivus conta com uma largura de 1.750. Então a gente vai ter aí um espaço interno, né, para comprimento no Nivus vai ser melhor. Já no Fiat Pulse ele vai ter uma largura melhor, um conforto maior para acomodar os passageiros. Então eu daria aí, na questão de espaço interno, um empate técnico nos dois, né? Porque um ganha do outro em cada área ali, daria um empate técnico. Quesito acabamento, né? Quesito acabamento é um negócio muito complicado, porque ambos contam com acabamentos em plástico, né? Porém, o Fiat Pulse é mais moderno, né? Tem um acabamento mais moderno, até porque ele é mais novo que o Nivus, né? Então, não sei se seria muito justo a gente dar nota
né, entre eles, e até porque varia muito de questão de gosto, né? Um olha para o carro, gosta, o outro já não gosta, né? Mas os dois são plásticos, então acho que deixa aí empate técnico para os dois também. Na chave, né? Agora, mais um quesito aí que quase ninguém fala, chave. Os dois contam com chaves bem bonitas, né? Mas na chave o Fiat Pulse vai levar também, né? O Fiat Pulse ele conta com partida remota pela chave, né? Também daqui a pouco a gente vai falar de outra partida que ele também tem, partida remota pela chave, então você consegue apertar o botão e dar a partida e acendimento das luzes, enquanto o Nivus ele só tem abertura e fechamento do veículo e abertura do porta-malas. Abertura do porta-malas também está presente no Pulse, tá? Então, se for quesito chave, eu dou ganho aí pro Pulse. Mais um quesito, digamos assim, conectividade, né? Apesar do Nivus ser vendido como um carro conectado, né, o Fiat Pulse está mais conectado que ele. E por quê? O Volkswagen Nivus, o que ele tem de conectado, digamos assim, seria a central multimídia dele, tá? Que depende de internet para funcionar e dos aplicativos, então acaba, na minha opinião, não sendo uma central multimídia tão interessante. Já no Fiat Pulse, se você pegar a versão com o pacote Connect Me, a gente vai ter diversas funções e uma delas até pode baratear o seguro do carro, que é a questão do rastreamento do veículo, né? Então ele é um veículo que conta com possibilidade de rastrear, ligar à distância, trancar portas, puxar informações do carro à distância, mandar as assistentes Amazon, por exemplo, Alexa, dar partida no carro, né? Ligar pelo relógio, pelo celular. Então é um carro muito completo, muito conectado, então eu dou aí ganho para o Pulse também, beleza? Bom, então quem leva o nosso comparativo é o Fiat Pulse, né, que consegue ser mais interessante do que o Volkswagen Nivus, até pelo seu preço, né? Preço que, inclusive, no estado de São Paulo é maior por conta do ICMS, tá? Muita gente comprou o carro aí na pré-venda, né, por cerca de 115.990, que ele foi anunciado, né? E um dia depois foi informado por diversas concessionárias que o preço não era aquele, que ia sair por volta ali dos seus 119 mil, né, 120 mil, por conta do ICMS no estado de São Paulo. Obrigado, governador, né? O ICMS aqui é mais caro, então a gente paga mais caro nos carros. Foi uma mancada da Fiat não ter anunciado isso, né? Eu particularmente acho uma mancada. Mas mesmo aplicando o preço, ele ainda vai ser mais barato do que o Volkswagen Nivus, tá? Vou falar o preço do Nivus aqui agora, deixei para gravar hoje o preço, né? A gente tá gravando esse comparativo no domingo, por quê? Para não ter diferenciação no preço aí, né? Porque a Fiat geralmente ela corrige os preços todo mês, já a Volks ela costuma corrigir toda semana, tá? Algumas situações não corrigem, mas muitas vezes eles corrigem semanalmente. Então eu vou abrir aqui o Nivus, né? Se a gente pegar a versão topo de gama, sem opcional, tá? Topo de gama sem opcional, ele vai sair por 121.890. Isso configurado na cor preta, que não tem custo aqui, tá? Então estou passando a configuração sem custos. Se a gente colocar o pacote Connect Me no Fiat Pulse, aqui no estado de São Paulo eles vão ficar o mesmo preço os dois, tá? Então preços aí dos dois são praticamente os mesmos. E agora, para que público eu recomendaria cada um dos carros? Mesmo o Volkswagen Nivus tendo perdido a maior parte dos comparativos, né, desse teste nosso, das categorias, eu recomendaria o Volkswagen Nivus para quem? Para uma pessoa que busca um pouco mais de esportividade, tá? Mesmo o Fiat Pulse contando com aquele modo Sport, né, ele tem um modo Sport enquanto o Nivus não tem, a sensação de esportividade no Nivus é maior. A gente sente mais isso quando a gente guia o carro, é uma coisa até legal para vocês testarem. E também recomendaria para quem? Para quem prefere carros um pouco mais duros também, que vai estar aí na categoria de esportividade, tá? Bom, então a bateria da GoPro acabou novamente, né? Sempre acaba nos testes, nunca dura a bateria, e eu perdi a outra bateria para ajudar, mas mudei aqui para a câmera do celular. Continuando, se você prefere uma suspensão mais dura, né, vá para o Volkswagen, tá? Nesse caso também recomendaria o Volkswagen. E recomendaria também o Nivus para quem gosta de uma posição de dirigir mais puxada para carros convencionais, para hatches, por exemplo, e não tanto para SUV. Para quem gosta de posição de SUV, né, aquela posição mais puxada para uma caminhonete, essas coisas, vá de Fiat Pulse. Em que questões que vale a pena você ir para o Fiat Pulse?
Bom, o Fiat Pulse vale a pena, primeiro, se você gosta de carro confortável, eu sei que muita gente gosta dos carros confortáveis, né? Ele vai ter uma suspensão melhor, vai ter um conforto, né? Vai ser mais macio, né? Prefere aí uma questão de multimídia mais imersiva, com mais tecnologia e também com a opção de você baratear o seguro, né? Questão de segurança para questão de roubo, essas coisas, ele vai ser mais interessante também, né? E para quem gosta aí do câmbio CVT, né? Eu particularmente não sou muito fã do câmbio CVT, né? Prefiro câmbios automáticos convencionais ou também os de dupla embreagem. Não aqueles da Volks que davam problema, né? Todo mundo sabe, né? Os DSG que davam problema antigamente, né? Hoje já não tem mais esses DSG, mas aquilo eu não gosto não. Então, talvez esse comparativo aqui também sirva para dizer, né? Para as pessoas que eu não sou tão Volks lover aí, igual o pessoal fala, né? Eu sei reconhecer tanto os defeitos como as qualidades, tá? Qual que eu levaria para casa? Eu, particularmente, gosto, né? A primeira coisa que eu vejo sempre que eu vou comprar qualquer carro é a questão de motorização. Apesar do Fiat Pulse ter um 0 a 100 mais rápido, né? Se você pegar o conjunto inteiro, né? O Nivus ele traz um pouco mais de esportividade, na minha opinião. Então, eu iria de Nivus, tá? Se fosse pra ver. Bom, eu vou ficar segurando a câmera aqui que tá caindo. Mas se eu pudesse escolher qualquer um dos carros, eu não iria em nenhum dos dois, porque eu particularmente prefiro veículos hatches ou sedãs, né? Então eu iria para outros. Quem sabe aí, né, com uma eventual versão 1.3 turbo, uma versão esportiva do Fiat Pulse, né? Aí vai enterrar de vez a minha vontade de ter o Nivus, né? Nesse comparativo aí enterraria. Que muito provavelmente vai vir com uma suspensão mais calibrada também. Vai vir com freios mais potentes e aquele motor 1.3 turbo de 185 cavalos não tem para ninguém, né? Mais de 27 kg de torque também. Vai ser difícil aí pro Nivus, que não traz a versão esportiva dele nunca, mesmo muita gente pedindo aí uma versão R-Line, uma versão GTS, tá? Então, esse aí seria o comparativo. Digam nos comentários o que vocês acharam desse comparativo, se tem alguma categoria que vocês dariam ganho de causa para um ou para outro. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.